E se existisse uma linguagem secreta por trás de tudo que a gente vê? Desde a menor concha na praia até a imensidão de uma galáxia? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar nos mistérios da geometria sagrada e tentar descobrir os padrões que conectam o universo inteiro. A grande pergunta é essa: e se toda a realidade que a gente conhece fosse, na verdade, construída sobre uma linguagem invisível, quase como se fosse um código-fonte universal? Só que essa linguagem não tem palavras. Ela se mostra de outras formas. Na espiral de um caracol, no desenho perfeito de um floco de neve, ou até mesmo nas proporções do nosso corpo. É basicamente a matemática se tornando visível, se materializando na nossa frente. E como qualquer código, ele tem as suas próprias regras. Então, vamos começar a decifrar a primeira parte desse grande enigma. Esse campo de estudo é conhecido como geometria sagrada. Mas, olha, não pense nela como aquela matemática da escola, tá? É mais uma filosofia, uma forma de ver o mundo que entende as formas geométricas como a base de tudo que existe. É como se fosse a planta baixa do universo. E o mais impressionante é que a natureza parece ter um padrão preferido, sabe? Uma espécie de assinatura matemática que ela repete, em todo lugar, quase como uma obsessão. A gente está falando da famosa sequência de Fibonacci. A regra é bem simples. Cada número é só a soma dos dois anteriores. E essa continha de mais, super simples, dá origem a uma espiral perfeita que a gente vê no crescimento das plantas. É como se fosse um roteiro para a vida poder se expandir. E tem mais. Quando a gente divide um número da sequência pelo anterior, a gente chega bem perto de um número quase mágico, a proporção áurea. Essa proporção é considerada tão harmoniosa, tão bonita, que artistas e arquitetos usaram ela por séculos para criar obras de arte. E ela está, inclusive, nas proporções do corpo humano. E o que isso tudo quer dizer, afinal? Que essa espiral não é só uma coincidência. Parece ser um princípio universal de crescimento, uma fórmula que a vida usa para se organizar, desde a coisa mais pequena, como o nosso DNA, até a imensidão da forma das galáxias. Ok, então, se a proporção áurea é uma das regras desse código, quais seriam as letras? Bom, agora a gente vai conhecer as formas geométricas primordiais, que seriam o verdadeiro alfabeto da criação. Segundo esse sistema, tudo, absolutamente tudo, começa com a perfeição do círculo. E a partir dele, como se fossem filhos, nascem três formas primárias que servem de base para todo o resto: o triângulo, o quadrado e o pentágono. E quando a gente pega essas formas e leva elas para o mundo 3D, a gente tem os 5 sólidos platônicos. Os gregos antigos acreditavam que essas eram as formas perfeitas, sabe? Os tijolos fundamentais com os quais o mundo físico foi todo construído. E a ideia vai ainda mais longe. Cada um desses sólidos estaria ligado a um elemento da natureza. O cubo seria a terra, o tetraedro seria o fogo, e por aí vai. Eles não seriam só formas, mas a própria essência geométrica dos elementos que compõem o nosso mundo. Certo, agora que a gente já tem o alfabeto, podemos começar a formar palavras mais complexas. Vamos ver como esses blocos de construção podem nos ajudar a visualizar outras dimensões e até entender a natureza da matéria. Com essa geometria, a gente pode até especular sobre outras realidades. O hipercubo, por exemplo, é uma tentativa de imaginar como seria um cubo em 4 dimensões. É um exercício para a mente que expande a nossa percepção do espaço para muito além do que a gente consegue ver. E é aqui que a coisa fica ainda mais maluca. O que acontece se a gente colocar som nessa equação? A ciência da semática mostra que a vibração não é bagunçada. O som pode, literalmente, organizar a matéria, transformando o caos em padrões geométricos perfeitos. É como se a geometria fosse a forma visível da vibração. Esse princípio de uma forma dentro da outra é super importante em muitos símbolos antigos. A flor da vida, por exemplo, é vista como um símbolo que contém a planta baixa de tudo que existe. E a partir dela, a gente consegue extrair outra forma, o cubo de Metatron, que, olha que incrível, contém todos os 5 sólidos platônicos dentro de si. É a ideia de que o simples já carrega o complexo. Tá, mas e o que tudo isso tem a ver com a gente no nosso dia a dia? E se essa mesma arquitetura do cosmos também existir dentro de nós? Vamos trazer essa conversa toda do universo para a nossa experiência pessoal. Essa forma é a Merkabah. Em algumas tradições espirituais, essa figura, que são 2 pirâmides, uma dentro da outra, representa o campo de energia que envolve nosso corpo. Seria uma espécie de veículo que conecta a nossa consciência, nosso espírito, ao nosso corpo físico. O próprio nome dela, que vem do egípcio antigo, já conta uma história.
Mer significa luz ou energia. Ka é o espírito individual de cada um. E Ba é o corpo, a realidade física. Juntando tudo, a gente tem a ideia de um corpo de luz espiritual que interage com o mundo material. E é aqui que a gente chega numa ideia muito poderosa. Essa citação sugere que magia não é um truque, e sim um processo. Quando um pensamento gera uma emoção forte, ele cria uma vibração. Essa vibração, como a gente viu com o som, gera uma geometria. E essa geometria, carregada de intenção, teria o poder de influenciar a realidade. A grande lição aqui, talvez, seja a responsabilidade que temos sobre nossos pensamentos e emoções. Porque se essa teoria estiver certa, a gente não está só pensando ou sentindo. A gente está o tempo todo transmitindo padrões, criando campos geométricos ao nosso redor. A questão é, estamos fazendo isso de forma consciente ou no piloto automático? E isso nos leva à pergunta final. Se o universo realmente fala a linguagem da geometria, e se nossos pensamentos e emoções também fazem parte dessa conversa, que tipo de realidade a gente está ajudando a criar em cada momento?